E no vídeo de hoje a gente vai te mostrar como organizar a sua viagem de carro em 7 passos. Oi, aqui é o Arlen. E aqui é a Gabi. E depois de várias viagens de carro e ter acabado de voltar de uma grande expedição de mais de 7.000 quilômetros pela Argentina, nós decidimos passar essa experiência para vocês de como fazer esse planejamento em apenas 7 passos. Então, o primeiro tópico para que a gente possa começar a planejar uma viagem é definir o destino. E a primeira coisa que eu faço antes de definir o destino é pegar a nossa lista dos sonhos e escolher o destino que a gente quer. Inclusive a gente fez isso com a viagem da Argentina, né? Que já era uma viagem que a gente queria fazer há um tempo. Era um sonho há bastante tempo, né? Desde a nossa lua de mel, há 8 anos atrás, já estava na nossa ideia. E aí a gente conciliou com uma vontade que a gente também tinha de fazer uma viagem de carro muito mais longa. Então a gente juntou duas vontades em uma só e realizou essa viagem que foi incrível. Exato, mas quando você define o destino, aí a gente tem outras partes para se preocupar, né? Através do destino é que a gente vai poder começar a pesquisar como é que é o trajeto desse lugar, afinal de contas, isso te tira de enrascadas. E um outro exemplo, teve um vídeo que a gente postou aqui recentemente, que foi visitando um dos principais cafés colonial aqui de Santa Catarina. Se você quiser ver esse vídeo, clica aqui em cima da Gabi no iCard, que foi que a gente não olhou como chegar naquele lugar. Simplesmente a gente saiu de casa, colocou no mapa para ir pra lá, e a gente foi por um percurso, saiu por outro, e no final, nenhum deles era o caminho ideal para aquele lugar. Nós pegamos os piores lugares, justamente por não ter planejado, por ter feito de qualquer jeito naquele momento, achando que ia chegar lá, ia ser da melhor forma. Então é sempre importante você fazer isso, seja para um bate-volta, seja para uma viagem de 3 dias, de uma semana, 20 dias, porque isso vai te tirar de enrascadas e vai fazer com que a sua experiência seja cada vez melhor. Exatamente, e uma das dicas que a gente dá, a gente coloca essa situação justamente para vocês entenderem que isso acontece com a gente também, né? É normal, né? E uma dica que a gente dá para que vocês não tenham tanto esse problema, além de pesquisar no Google, além de olhar o relato de outros viajantes, é importante também você perguntar do local para onde você está indo. Por exemplo, a gente estava indo para um restaurante, a gente poderia ter perguntado qual é o melhor percurso para fazer até aí. E aí, com certeza, eles iriam dizer pra gente, né? Então, iria facilitar muito mais a nossa busca e a gente ia ter informações atualizadas. Então aqui fica um grande ensinamento. Se planeje. Afinal de contas, não é só qual o lugar, mas você também precisa saber qual o tempo de deslocamento que você vai ter. Então é importante realmente você colocar no mapa o seu destino. São 500 km, são 800 km, vai dar 12 horas, 16 horas. Para que você saiba se você vai precisar fazer uma parada estratégica naquele lugar para dormir, para passar a noite e descansar, ou se você vai conseguir fazer tranquilamente. Ou muitas vezes aqui em Santa Catarina a gente tem problema nas estradas, e se acontecer de você pegar um trânsito daqueles gigantes, acontecer alguma coisa na estrada, um caminhão tombar, como é que você vai fazer? Então é importante sempre ter o planejamento. E falando sobre isso, né, a gente teve uma situação recente de que um caminhão tinha tombado na estrada, né, e uma viagem de Joinville para Curitiba que seria feita em 2 horas, 1h30, 2 horas. 2 horas. Levaram mais de 5 horas. 5 horas para fazer, então perdeu um bom tempo de viagem, justamente porque não colocou nem no mapa para ver como estavam as condições da estrada. Isso aconteceu com a minha mãe e com a minha irmã quando elas vieram passar um tempo aqui, pegaram o carro de Joinville, foram para Curitiba, não colocaram no mapa, não tinham Waze, não sabia que o trânsito estava ruim, que podia ter desviado por uma outra estrada. Então fica nisso. Até em caminhos que você já conhece, se você vai pegar a estrada, coloque no mapa para que você saiba o que está acontecendo ali em tempo real. E o segundo ponto que você também tem que ter em mente é quanto tempo você tem para realizar essa viagem. Exatamente, porque às vezes você vai fazer uma viagem de final de semana, ou vai ser um bate-volta, mas muitas vezes vai ser uma viagem de 3 dias, de 7 dias, de 20 dias, como foi a nossa para a Argentina, e você tem que mensurar tanto o trajeto ali que você vai fazer, se você vai ter tempo suficiente para curtir naquele lugar. E em viagens mais longas, como foi essa para a Argentina, eu percebi uma coisa, que idealmente, se você vai ter vários dias ali dirigindo, você tem que ter pelo menos 150%. Então vamos fazer uma conta simples. Se você tem 3 dias dirigindo naquela sua viagem, você tem pelo menos mais 5, 6 dias ali curtindo. No nosso caso, a gente dirigiu 8, então a gente teve mais 12 curtindo e aproveitando. Porque se você tem 5 dias e vai dirigir 3 e só vai aproveitar 2, a sua viagem provavelmente vai ser muito mais cansativa do que proveitosa. E até porque quando a gente está viajando, a gente não fica em casa, né? A gente está aproveitando, a gente procura conhecer o máximo que dá. Então acredito que vocês, assim como a gente, também faz isso.
Então é importante ter essa alternância entre direção e diversão, né? Exatamente. Por exemplo, recentemente a gente soube de um caso de um casal que estava planejando fazer uma viagem para um local, fazer voo de balão, só que ele iria sair meia-noite para chegar às 5 da manhã, voar de balão e voltar no mesmo dia dirigindo. Então, imagina, a pessoa vai ter um cansaço muito grande para curtir uma experiência tão boa. Será que ele vai conseguir ter o melhor aproveitamento nesse caso? Não seria melhor ir antes, dormir naquele lugar, acordar bem para poder ter essa experiência? Então é muito importante você mensurar quanto tempo você tem, se esse deslocamento vai fazer sentido para um bate-volta, é melhor aumentar, colocar 2 dias ali, ter às vezes um custo melhor, mas só que esse custo se converta realmente em investimento, que você consiga realmente aproveitar e não seja um custo que você colocou dinheiro e não conseguiu aproveitar, né? E também a experiência não ser prejudicada por um descuido, né? Uma coisa que poderia ter sido evitada no planejamento. E o próximo tópico é em relação ao seu estilo de viagem. Afinal de contas, todo mundo tem o seu estilo e não só isso. Cada viagem pode ter um estilo diferente. Tanto que normalmente a gente quer ficar mais de boa, né? A gente gosta muito de explorar os lugares, de conhecer as atrações turísticas, mas a gente também gosta de ter um tempo para ficar ali mais de boa. Só que a gente fez uma viagem recentemente, né? Que foi um bate e volta. Que a gente resolveu que a gente iria fazer 3 trilhas. Então... aproveitar o máximo possível daquele Exatamente. lugar, porque a gente não ia ter mais tempo. Então a gente fez as 3 trilhas, foram bem cansativas, mas a gente teve uma boa experiência. Então, E voltou no mesmo dia, né? pois é, e ter esse conhecimento do que você gosta, do que você quer realmente fazer, qual o objetivo da sua viagem, é bem importante já no planejamento, né? Assim como na nossa viagem para a Argentina, a gente teve que gerar um certo equilíbrio, porque é uma viagem de certa forma cansativa, né? Como eu falei, em 20 dias foram 8 dias dirigindo, a gente saberia que teria um acúmulo de cansaço, então tinha dias que durante a manhã a gente ficava mais tranquilo, resolvia algumas coisinhas, conhecia os lugares mais próximos, e à tarde fazia coisas mais longe, mais cansativas, que teria que andar mais. Ou no outro dia fazia o contrário, primeiro aproveitava, depois ia pro apartamento, dava uma descansada, depois saía de novo. Porque a gente não tem mais 15 anos, né? Energia infinita, então é importante ter esse equilíbrio para que a gente tenha o melhor aproveitamento possível. Então essa parte é bem importante você definir logo de cara, né, dentro do planejamento, se você quer explorar ou se você quer ficar mais de boa. Ou se você quer fazer uma combinação dos dois, né? Exatamente, porque isso influencia o próximo tópico, que são sobre as atrações. Bom, e nesse tópico é bem importante você também fazer uma lista, né? Uma lista das atrações que você quer conhecer, se elas são gratuitas, se elas são pagas, se elas forem pagas, quanto que elas custam, né? Até mesmo porque você vai precisar desses valores lá para colocar lá no seu orçamento. E também uma coisa importante é quanto tempo, em média, você vai precisar para fazer aquela atração. Então, eu não gosto muito de colocar várias atrações no mesmo dia, né? Até porque ele se torna um dia muito cansativo, a menos que, uma dica importante, né? Que você reúna uma quantidade de atrações próximas umas das outras para que o seu roteiro não fique tão cansativo. E uma dica, principalmente em relação a essas atrações pagas, entre no site do local, primeiro, para você saber se ele vende o ingresso, às vezes pode ser mais barato que comprar em outros locais, mas lá também normalmente tem o tempo recomendado para aquela atração, o mapa daquele local, para você já ter uma noção e não chegar lá e ficar perdido, então você já consegue entender o que você quer visitar, como visitar, e também, às vezes, a forma de chegar, como a gente falou lá num dos primeiros tópicos. E também uma coisa importante, algumas atrações, elas são pagas e às vezes elas não cabem no nosso bolso, então elas vão acabar tendo que ficar para uma outra oportunidade. Então a gente sempre tem essa boa... tentar ver pelo lado positivo, né? A gente não fazer uma atração naquele momento para, quem sabe, no futuro fazer ela novamente. Exatamente. Na verdade, fazer ela novamente. Fazer ela pela primeira vez, Fazer né? ela pela primeira vez. Porque tem lugares que a gente vai, por exemplo, primeira vez que a gente foi em Urubici, é tanto lugar e todos praticamente são pagos, que se você pagar o ingresso de todos os lugares, vai sair bem caro. Então até a gente acabou indo conhecer alguns lugares na nossa primeira viagem, assim como na anterior. Se você quiser ver um pouco mais sobre essa viagem, clica aqui em cima da Gabi, para você lá no encarte. E recentemente a gente voltou lá com a minha mãe, com a minha irmã, e a gente acabou indo em lugares que a gente não foi, né? Como o Morro do Parapente, por exemplo, e conhecer um pouco da Serra do Corvo Branco, que a gente não tinha conhecido, e em Bom Jardim da Serra. Querendo ou não, nesse caso não foram atrativos pagos, mas eram deslocamentos que automaticamente se converteriam em custo através da gasolina.
E um outro ponto importante no seu planejamento de viagem é você se preocupar com a documentação, né? Você pode, dentro do Brasil, você pode viajar apenas com seu RG ou carteira de motorista. E no caso aqui da América do Sul, a gente consegue escolher se a gente quer ir apenas com RG, que tem que ser atualizado, ou com passaporte. Exatamente. Só que se você está dirigindo, lembre-se que para qualquer um desses lugares você sempre vai precisar dessa carteira de motorista. Mas se você estiver viajando pela América do Sul, a carteira de motorista só serve como comprovante de motorista. Ela não serve como um comprovante de identificação. Então você precisa do seu RG. Uma coisa também importante é sempre andar com sua carteira de vacinação, principalmente em viagens internacionais, porque em alguns países pode exigir algum tipo de vacina, como Covid, febre amarela, então é importante que ela esteja sempre atualizada. E se você for imprimir a sua carteira de vacinação digital, você consegue imprimir ela em inglês, em espanhol ou em português. E uma coisa legal de falar é que você também pode utilizar o seguro viagem em viagens nacionais ou internacionais. A gente tem um link de desconto aqui embaixo, você pode ter 15% de desconto na simulação do seu seguro viagem. Isso serve para ir para a Argentina, ir para o Chile, para o Uruguai ou a qualquer lugar do mundo. É sempre importante que você esteja viajando e esteja seguro. Afinal de contas, ninguém sabe o que pode acontecer. E foi exatamente isso que a gente fez agora na viagem da Argentina, né? A gente pegou o seguro viagem, até porque a gente estava viajando de carro e a gente não tinha outra possibilidade. E é legal falar que não é uma coisa cara. No nosso caso, uma viagem para 2 pessoas por 20 dias para a Argentina saiu pouco mais de R$200 o seguro. Então é aquele valor que muitas vezes vai te dar uma segurança e você não vai passar por um perrengue, seja por conta de precisar de um hospital, às vezes até mesmo medicamentos. E mais um passo importante em relação ao planejamento da sua viagem é definir o seu estilo de hospedagem. Exatamente. Existem vários estilos de hospedagem. Alguns deles é camping, hotel, casas de temporada, pousadas. Então, existem muitas possibilidades. Você sabe o seu estilo, né? É sempre importante vocês definirem isso com antecedência. Só para efeito de exemplo, quando a gente estava planejando fazer a viagem para a Argentina, a gente pensou em ir de barraca de teto. Só que com o passar do tempo, a gente foi percebendo que seria muito melhor a gente se hospedar em vez de utilizar a barraca. Pagaria um pouco mais caro, mas a tendência seria que fosse um pouco mais confortável e como é uma viagem cansativa, preferimos investir um pouco nesse aspecto. Mas existem diversas formas, né? Principalmente viagens agora para a América do Sul, a gente vê muitas pessoas reduzindo muito o custo de hospedagem, como por exemplo, adaptando seu carro para dormir no carro enquanto faz uma viagem, ou as pessoas que viajam de motorhome às vezes pagam apenas um estacionamento para poder passar a noite. Ou então, fazem wild camp, né? Também. Exatamente. E se você é dessas pessoas que gosta de fazer essas aventuras, de dormir no carro, seja num motorhome, numa barraca de teto, ou até mesmo no carro adaptado, é interessante você baixar o aplicativo chamado iOverlander. Nele você vai conseguir ver pontos de parada que outras pessoas já ficaram, falando um pouco mais se é seguro, se tem água, se tem energia, e vai te ajudar a planejar a tua viagem. E um dos pontos mais importantes de um planejamento de viagem é você saber quanto ela vai custar. E todas as outras categorias que a gente falou, a gente sempre tocou nisso, né? Então, das definições que você vai fazendo nos outros pontos vão definir um pouco do seu custo. Onde você vai se hospedar, o tipo de deslocamento que você vai fazer e até mesmo a gasolina. Por incrível que pareça, você consegue prever isso. Então, você pode colocar, pelo menos no Google Maps lá, o seu ponto de saída, a cidade que você vai parar, a outra cidade, sem pensar nos locais que você vai andar ali de pouquinho em pouquinho. Isso, pelo menos, já vai trazer uma possibilidade de você saber, por exemplo, na nossa viagem eu sabia que só de sair de Blumenau e até Bariloche, Mendonça, voltar para Blumenau, daria em torno de 7.000 quilômetros. Então eu arredondei, coloquei 1.000 quilômetros de margem para 8.000 e a gente acertou muito em cheio. Eu coloquei que a gente gastaria R$ 1.600 de gasolina e a gente gastou um pouquinho mais, mas contando já com os pedágios de gasolina foi menos de 1.300. Então a gente consegue assim ter uma noção, você tem a ideia de quanto seu carro faz de média, né? Então isso ajuda bastante. E também outros aspectos que a gente também tem que levar em consideração é o preço das atrações, dos passeios, quanto vai custar a alimentação. Então a gente tem que deixar valores separados para cada uma dessas categorias. Por isso que a gente tem que ter um certo controle, né? Exatamente, e nós sempre utilizamos essa expectativa dentro da planilha que a gente usa para organizar as viagens. Se você quiser que a gente grave um vídeo específico mostrando para vocês, deixa aqui embaixo um comentário que você quer saber mais sobre essa planilha, que a gente traz um vídeo aqui para vocês.
Então, se você tá curtindo esse tipo de conteúdo por aqui, já aproveita, deixa teu like aí, é muito importante pra gente. Ajuda o canal a ser difundido para mais pessoas. Deixa também teu comentário aqui embaixo. E claro, ativa o sininho aí para você receber todas as notificações dos vídeos que vão sair por aqui. E se você também quer acompanhar um pouco da nossa expedição pela Argentina, clica aqui em um desses vídeos que estão aparecendo aqui e... Até a próxima aventura. Vamos lá. Vamos ver no que vai dar. Tchau. Tchau.